Fala, galera amada, muito bom dia. Hoje é 29 de janeiro de 2026. Hoje nós vamos falar. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, rapaz, do Goiás, e vendo, né, relembrando os males que essa seita, não sei nem se dá pra chamar isso de seita, o que é esse lugar chamado aí, esse ajuntamento, também de igreja não dá pra chamar, pelo amor de Deus, né? Congregação Cristã no Brasil, os males que essa denominação tem feito aqui, ó, no psíquico da pessoa, né? Onde mora a razão, a emoção. Ao longo desses anos, esse lugar tem sido responsável, não tem sido responsabilizado, mas tem sido responsável por desgraças psicológicas na mente de muitas pessoas. E eu comecei a ver isso lá dentro ainda, né? Eu passei 25 ou foi 26 anos. Como é que sustenta, como é que o cara passa um terço da vida, né, rapaz, num lugar desse, né? Os últimos 5 anos foi praticamente praticamente mais fora do que dentro, mas os últimos 5 que eu passei, né, que já tem uns 3 a 4 anos que eu saí definitivo, acho que uns 4 anos. Ou seja, dentro desse período eu pude observar uma das coisas que mais me irritava de prática daquele meio ali, é a manipulação mental, né? Manipulação mental, que as pessoas estão sempre dizendo que aquilo ali é o caminho, né? Para a congregação, Jesus não é o caminho, é a congregação que é o caminho. Embora usinar, aí a pessoal Nutella de hoje, que está entrando hoje, não, mas as pregações mudaram, mas não sei o que, mas assim, a origem mesmo, a raiz mesmo, o pilar, o alicerce que sustenta aquela denominação nunca vai mudar. Então eles vão admitir erros, né? E embora aquele pessoal lá do Brás, eles meio que maqueiam a coisa, falam as coisinhas para agradar, aquele discurso para agradar todo mundo, mas a gente sabe que no fundo é só migué, só converseiro, né? Que no fundo o negócio é para destruir mesmo. Eu tenho visto pessoas que perderam até a vida por conta daquelas pregações desgraçadas e ridículas, né, que saem daquelas tribunas. E tudo isso em nome de Deus, né? O problema é isso. Foi onde eu cheguei à conclusão que uma vez eu disse para um rapaz da CCB, eu digo, você sabia que Deus não existe? Aí ele quase que doido, né? Que não via eu pregando, via eu testemunhando, via eu orando. Aí como assim você diz uma loucura dessa, o diabo na sua boca? Eu disse a eles, olha, Deus não existe, mas não é o Deus verdadeiro, não. É esse Deus que a CCB prega, ele não existe. Ele é um Deus feito pela CCB. Tem até uma frase que eu criei a partir disso aí, que é: então criou o homem um Deus à sua imagem e semelhança. Então a congregação criou um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus condenador, castigador, um Deus que só quer o mal das pessoas, né? A pessoa ele não se satisfaz em ter um Deus bom na vida dele, ele tem que ter um Deus mau. Uma vez o cara disse assim pra mim, rapaz, mas você sabia que Deus, ele é amor, mas também ele é um fogo devorador. Porque ele quer sempre que Deus seja bom de um lado e horrível do outro, né? Eu falei, é verdade, Deus é um fogo devorador. Só que esse fogo devorador de Deus, ele também é um fogo amoroso, que ele vai devorar, não é você não, meu amigo, nem sua alma não, ele não vai matar você não. O fogo devorador de Deus, ele devora tudo que é ruim de você, é um fogo que queima algo de mal perto de você, se você acreditar nisso, né? Porque só quem crê verá a glória de Deus, né? Aí ele foi não contente com a resposta, disse, mas aí veio parte de umas coisas que nem está escrito.
Mas a espada de Deus, ela é a espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Isso mesmo, ela corta dos dois lados, ela corta para frente, o mal que quer chegar na sua frente, ela corta o mal que quer chegar por trás, corta só para lá da frente, não, corta dos dois lados, dos quatro lados, seu. Aí o cabo fica assim, rapaz, e eles ficam procurando, sabe? Tem que procurar um meio de dizer que Deus não presta. Que Deus vai fazer um mal na sua vida. Tem um camarada lá no Goiás, que ele, depois de 15 anos que ele tinha saído da igreja, tinha feito o tal pecado que eles dizem, né? E aí voltou a congregar. Rapaz, quando esse cara voltou, a família dele toda alegre, né? Que o cara tinha saído das drogas, da bagaceira assim do mundo, né? E aí ele volta a congregar. Só que aí quando ele volta a congregar, as palavras que Deus mandava, adivinha, era só de chicotada. Você tá aqui, mas você não pertence a esse lugar, porque defunto é não sei o que, e você já morreu, e perepepe. E o cara foi ficando meio sem graça, né? Com um lugar pequeno, todo mundo sabia que aquilo ali era com ele. Aí ele foi falar com o ancião da igreja, e o ancião disse: meu filho, é o seguinte, você tá aí, é melhor do que você tá no mundo, né? Fica aí, quem sabe no último dia, mas para você mesmo que resta é o fogo do inferno. O cara voltou triste, rapaz, pra cá. O cara já tá fragilizado, né, psicologicamente, que esse é o mal psicológico que eles acometem, né? E isso não é caso isolado. Tem gente, na minha igreja meu ancião não faz isso. O seu ancião não faz porque ele não quer fazer. Mas a igreja ao longo dos anos ensinou a fazer foi isso. Aí o cara foi e, não satisfeito, pegou e tirou a própria vida, né? Aí sim foi um desastre grande. Só acerca disso aí, meu amigo, tem tantos relatos, tantos casos e fatos que você ia perder a paciência de tanto ouvir, de lados e lados e lados. Outro problema grande é que esses caras, eles têm na pregação, eles têm um problema que nos coaches aí, na psicologia, eles chamam de hipnose coletiva. O pregador vai lá pregando. Uma vez um cara de São Paulo, pra minha cidade, rapaz, ele veio aqui só deixar, o diabo tomou ele lá em cima do púlpito da igreja e lançou uma enfermidade. Ele disse: olha, Deus está mandando eu dizer para uma irmã, que ele está dando a enfermidade para você, que você vai levar para o caixão essa enfermidade, mas é para você glorificar o nome de Deus. Já se viu a loucura dessa. Jesus, essa irmã, porque a fé, meu amigo, ela infelizmente, ela é de um lado ou do outro. Tanto se você acreditar que o mal te pega, ele pega. Se você não acreditar, ele não te pega. Se você acreditar que o bem está contigo, aí o bem vive contigo 24 horas por dia. Essa irmã, tinha uma irmã lá, rapaz, no meio da multidão, que acreditou. E até hoje ela está enferma. Saiu dali enferma já, rapaz. Ganhou um problema um problema lá que não tem médico que cure mais. Então, onde já se viu isso, né? Jesus andava no lugar curando. E esses caras que se dizem são representantes de Jesus andam dando doença pro povo em nome dele. Uma coisa, né? Outra coisa que eu aprendi é que esse Deus maravilhoso, ele não pede que a gente dê nada a ele, né? E nem prometa. Deus não quer que a gente prometa nada a ele. Agora, uma vez que a gente promete, meu amigo, ele quer. Essa denominação, não gosto nem de estar chamando muito nome para não dar ibope, mas essa denominação, ela é responsável por desastres psicológicos enormes pela terra, né? E tudo um teatro. Eu me lembro, eu comecei a desconfiar quando eu fui na casa do ancião, que eu fui batizado. Eu fui perguntar as coisas a ele. Quando cheguei lá, eu vi o cara com um comportamento assim, no mínimo duvidoso, sabe? Mas na hora da pregação, meu amigo, então, meu irmão, Senhor manda te dizer: cuidado, porque o diabo está à espreita como um leão devorador. Mas se você tiver esta graça maravilhosa, o Senhor te guarda de tudo. Eu tenho que ter. Mas só que de repente
esse guarda de tudo, ele não acontece, porque a própria Bíblia diz, né? Para que possais estar firme, e tendo feito tudo, guarda a fé, né? Para que, lá na armadura de Deus, não me lembro como é, para que quando vier o dia mau, você possa estar firme. Esse dia mau acontece na vida de qualquer um. Inclusive aconteceu na minha, no dia que eu me batizei na congregação. Pense num dia mau. Foi um dia péssimo, por sinal. De lá para cá, minha vida deu uma problemática grande, porque aquelas ideias de condenar pessoas, elas sempre bati de frente com aquilo. Eu nunca aceitei essa ideia de condenar pessoas. Já se viu eu condenar uma pessoa ao inferno. Mas se você não é dela, você está condenado. E se você saiu dela, você está condenado também. Essa é a verdade que eles pregam.